Bom dia, Bahia, Ceará, Brasil, com a graça e paz de Jesus para todos os irmãos que buscam servir a Deus em espírito e em verdade e têm desejo de aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Eu quero, nesta tarde, confeccionar mais este hino, prezados, porque eu já confeccionei uns 3 ou 4. Mas esse aqui, eu vou entrar em um detalhe somente a respeito da edificação da Igreja de Jesus. Porque tem se multiplicado as religiões, desde Lutero, da Reforma Protestante para cá, que eles tiveram até desejo de organizar a igreja, mas foi piorar. Porque criou-se agora um movimento de igreja, que cada um funda a sua igreja, irmãos, e Jesus não dá direito de ninguém fundar uma igreja além da que foi fundada no ano 33 da vinda de Cristo. Após a morte dele, 40 dias ele apareceu aos discípulos e apóstolos em vários lugares, comeu com eles alguns favos de mel e os pedaços de peixe. Alguns duvidou que ele estava ali em espírito, e ele aproximou-se, mandou tocar nele e disse: toque em mim, e veja que o espírito não tem carne como eu tenho. E mandou tocar. Queridos, para que prove as coisas têm que ser provadas. E Jesus não veio aqui brincar de religião. Jesus não veio fundar religião, Jesus fundou um organismo vivo, irmãos, coisa séria. É coisa séria, meus irmãos. Não é para viver uma baderna dessa aí que esses evangelhos truncados aí estão fazendo. Se dividindo como se divide carne para panela, coisa estranha, é até feio uma coisa dessa. E aí dizem que é a obra de Deus, é a obra de Deus. Todas elas é obra de Deus, e não é obra de Deus, irmãos. As igrejas são obra dos homens. As ovelhas que eles ajuntam lá é obra deles, é deles. A igreja de Jesus foi fundada, uma igreja, irmãos, um organismo vivo, como diz lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Nós somos pedras vivas, viu, irmãos? Queridos, e a igreja foi fundada, Jesus aconselhou os seus discípulos, seus apóstolos, antes de morrer, que não se ausentassem de Jerusalém. Após a ressurreição, reforçou novamente que não se ausentassem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder de Deus. E prometeu que ia para o Pai, mas enviaria o Espírito Santo para guiar eles em toda a verdade. Fiquem em Jerusalém, aguarde, não saiam de lá. E ficaram numa casa, num cenáculo, uma casa que cabia as 120 almas, que era toda a igreja na época que confirmaram a aceitar Jesus e andar com ele, os discípulos e os apóstolos, as mulheres, e ficaram ali em Jerusalém esperando, irmãos. E depois da ascensão de Jesus em Atos 2:9, a ressurreição, 40 dias aparecendo os discípulos, terminou os 40 dias, Jesus chamou os discípulos e levou até Betânia, e lá falou com eles, deu alguns mandamentos, e começou a subir, e eles olhando para o céu, até encobrir nas nuvens, uma nuvem, e quando eles baixaram a vista, tinha um anjo ao lado deles, e disse: varões galileus, porque estáis olhando tanto para os céus? Este Jesus que vocês viram subir, brevemente virá outra vez para buscar vocês. E depois disso aí, queridos, veio o livro de Atos, escrito por Lucas, o médico, e a fundação da igreja, a edificação da igreja foi predita por Jesus em Mateus 16:18, quando ele falou para os discípulos, fez aquela enquete sobre a população do mundo: o que vocês ouvem eles falar que eu sou? E os discípulos disseram: um é Jeremias, outro é Isaías, outro é Malaquias, é João Batista, ou um dos profetas.
E ele voltou para os discípulos: vocês dizem que eu sou quem? E Pedro antecipou-se e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então pegou aquela palavra e confirmou e falou claramente: tu és Simão, filho de Jonas, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas, que não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E confirmou dizendo que sobre aquela pedra edificaria a minha igreja, a pedra da verdade que Pedro falou. Fundarei a minha igreja, e falou que as portas do inferno não prevaleciam contra ela. E logo após a fundação da igreja, a edificação da igreja em Atos 2, quando foram visitados pelo Espírito Santo pela primeira vez, irmãos, eles em grupo, aquela casa foi cheia do poder de Deus, e foram vistas por eles línguas como de fogo repartidas entre eles, e falavam nas novas línguas, e o povo que estava em Jerusalém, que era aquela época ali, era a festa de Pentecoste, que era a comemoração da colheita, uma festa que faziam todo ano. Não tem nada com o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu naquele dia, naquela semana, porque ali a cidade estava completa de pessoas de todos os países que existiam ali em volta. Que a maior região era na Ásia, e depois alguns países também europeus, já estava a Europa, já tinha vários países habitados. Entendeu, prezados? Essa é a explicação. E depois da morte, e aí eles começaram a pregar o evangelho, depois que foi fundada a igreja, eles começaram a sair pregando. Aí veio Estevão, irmãos, um homem cheio do Espírito Santo, que era um dos 7 diáconos, mas Deus deu um dom de evangelista muito grande e um dom de conhecimento muito profundo. E os fariseus, os religiosos, os judaísmos não aceitavam ele. E ele começou a discutir e pregou para eles um fundamento insuportável que eles não suportaram, e no final apedrejaram Jonas até a morte. E, queridos irmãos, e após a morte de Estevão, deu-se uma grande perseguição, e eles saíram de Jerusalém, se espalharam por todos os países, e quanto mais perseguia, mais crescia, porque Deus fazia prodígios, sinais e maravilhas. Ali no verso capítulo 2, 47, a igreja reunia todos juntos, comiam, bebiam ali, dividiam algumas fazendinhas que tinha, algumas herdades, dividia com os outros. Irmãos, e o amor era muito grande, ali era um aconchego maravilhoso, porque era a igreja de Deus. E ela foi abrangindo no universo habitado, e começou a perseguição logo após a vinda de Nero, que incendiou Roma e botou a culpa para os judeus. E aí a perseguição contra os cristãos aumentou muito mais. E eles começaram a fugir para as cavernas, para outros países mais longe do Oriente. E nessa perseguição a igreja cresceu. Foi a maior evangelização do mundo até hoje, foi essa, irmãos. Cresceu de maneiras que, no tempo de Constantino, a metade da população do Império Romano já eram convertidos ao nome de Jesus. Vocês viram o tamanho da obra. E eles também se preocupavam com essa igreja crescer tanto assim, do Nazareno, e daqui a pouco poderiam tomar até o império, né? A preocupação deles era essa. E a perseguição foi muito grande, de Nero até Constantino. Cada um imperador que entrava era pior do que o outro. Mas veio Constantino diferente, já começou a aliviar o sofrimento, começou a se achegar aos bispos, abraçar os bispos e chamar para perto deles. 318 bispos ele ganhou da igreja, ganhou a metade da igreja com presentes, com emprego, no próprio escalão mais alto do império. Ele empregou alguns cristãos, ofereceu salário para os bispos, para cuidar só da igreja, e isso foi uma estratégia que ele fez
para ganhar os cristãos, porque eles viram que não tinha como diminuir esse povo só na espada, só na coivara, na fornalha, não adiantava, que quanto mais perseguia, quanto mais torturava e matava, mais crescia. E foi aí a derrota da igreja, foi aí. A metade, mais da metade da igreja se vendeu para Constantino junto com os bispos, os 318 bispos, e a metade que não aceitaram a proposta de Constantino, a proposta dos bispos de se converter ao cristianismo pagão, aos deuses pagãos. Constantino nunca se converteu a Jesus, ele só fez uma jogada política, mas ele adorava o Deus Sol. Sua sala, seu escritório era virado para o sol. Quando os raios batiam dentro da casa dele, ele ajoelhava e adorava o sol, que é o mesmo Baal, é o mesmo Tamuz, que vem lá de Babel, essa tremenda idolatria. Irmãos, e a igreja ali começou a sofrer uma decadência muito grande. A metade, ou um pouco menos da metade, não aceitou, já foi considerado hereges e perseguidos e mortos. Constantino combinou com os bispos e disse: bom é que nós acabemos com esses hereges para não dar trabalho a nós, que eles vão ficar agora nos abusando, nos enganando. E os bispos combinaram eliminar e começaram na espada, e a ordem veio para eliminar, e aí foi sofrimento maior, porque em vez de só Constantino, em vez do Império Romano, em vez dos religiosos, em vez do judaísmo, agora os próprios que eram irmãos, agora há pouco, já foram ordenados matar, pegar na espada para matar os próprios irmãos. Os irmãos veem como é que é? Prestem bem atenção, meu, que isso aqui tem fundamento. Mas a igreja não acabou. A igreja se escondeu nas cavernas, foram para outros países mais longe, começou a pregar, veio a decadência e a queda do Império Romano no ano 390 para 400, o Império Romano acabou, ficou a Igreja Católica no lugar, porque a igreja primitiva virou a Igreja Católica, com a idolatria, com os cadáveres dos apóstolos, eles foram buscar para fazer cura, dizer que quem tocasse no cadáver, na caveira de Pedro, de Paulo e de outro apóstolo era curado. Irmãos, foram buscar a mãe de Constantino, a Helena, foi buscar a cruz de Jesus em Jerusalém e trouxe esses cadáveres, esses restos mortais dos apóstolos. Irmãos, e aí começou a apostasia predita pelos apóstolos, desde os profetas. Jeremias falou sobre a apostasia, Ezequiel falou também. Queridos irmãos, Paulo falou lá em Timóteo, lá em Tessalonicense, a grande apostasia. Irmãos, e a igreja se apostatou da fé e começou a perseguir o restante que sobrou, e esse restante ficou no anonimato, ficou escondido nas cavernas, e Deus preparou de tal maneira que nós temos uma parte muito importante ali, em 12 de Apocalipse, da perseguição da igreja que estava fugindo do dragão, que estava grávida, assim, com dor de parto, para ter um filho, que era para julgar os homens com a vara de ferro. E esse menino era Jesus, nasceu e Deus arrebatou para ele, e a mulher, que é a igreja, continuou fugindo do dragão. O dragão botou um rio de água para matar a mulher afogada, a terra abriu a boca e engoliu o rio, e aí Deus preparou um lugar para ficar escondido num lugar, até passar 1260 dias, que significa anos. Então, irmãos, a Igreja de Jesus foi fundada, veio nessas características, e nós temos aqui as características, a característica da Igreja de Jesus, e perfil. Característica e perfil da noiva, esposa, Igreja de Cristo nosso Salvador. Cantares 4:7, tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. João 3:29, aquele que tem o esposo a esposa é o esposo.
Mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Apocalipse 22, 17. E o espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem. E quem tem sede venha, quem quiser tome de graça da água da vida. 2 Coríntios 11, 2. A igreja, irmãos, olha bem, presta atenção. Não é um conjunto de religião, é uma igreja. As prostitutas estão aí, porque aquela parte da igreja se prostituiu com os reis da terra. Apocalipse 17. 2 Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vós tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Efésios 5, 26, 27. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para santificar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Apocalipse 12, 6. A mulher que figura a esposa de Cristo, foi perseguida pelo dragão, fugiu para o deserto, aonde já tinha lugar preparado por Deus para que ali ficasse alimentada durante 1260 dias. Apocalipse 21, 9. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das 7 últimas pragas, e falou comigo dizendo, vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas, que é o casamento do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou. Glória, aleluia, vem Jesus com tua igreja. A primeira virgem, que seria a esposa do Cordeiro, se prostituiu com os reis da terra. Amós 5:2, a virgem de Israel pecou, caiu, não teve mais espaço para ela ser mais a noiva de Cristo. Após os 326 anos depois de Cristo, passaram-se por muitas perseguições, torturas e mortes de milhares dos cristãos, do imperador Nero até Constantino, este com uma nova estratégia maligna, como eu já expliquei antes, contra a igreja, conseguiu arrastar a maior parte dos bispos, no total de 318 que se venderam com a metade da igreja ao imperador Constantino. Daí já se envolveram na política, violência, idolatria, mentira, corrupção. Já havia sido predito pelos profetas do passado, como Jeremias, Isaías, os profetas já profetizavam que a igreja teria uma queda muito grande. E em Lucas 21, 20 em diante, você vê a profecia de Jesus a respeito dos judeus, não é, irmãos? Então prestem bem atenção, isso aqui é muito importante, queridos. Agora presta atenção, para vocês, qual é o que está mais certo? É essa explicação que está se dando, que a igreja não se converteu ao cristianismo pagão, a igreja toda não. Aí, não foi a igreja toda, foi a metade ou um pouco mais da metade, junto com 318 bispos, ainda sobrou mais de 400 bispos que não aceitaram e foram mortos, muitos deles, mas uma boa parte escapou e se esconderam, irmão, ficaram no anonimato. Hoje a igreja de Jesus é anônima, é quase anônima, porque você não vê falar, mas daqui a pouco você vê o IBGE que já está contando aqui o Brasil, quase 20 milhões de desigrejados, como botaram esse apelido na igreja dos discípulos de Jesus. Então, essa é a igreja, irmãos. A igreja não é um conjunto de 200, 300 mil igrejas, 10 mil, tantas mil. Já tem mais de 80 mil igrejas no universo, irmão. Religião tornou-se um comércio, tornou-se uma baderna,
tornou-se confusão. E todas essas confusões vieram da Torre de Babel, já do tempo de Nirode, com sua mãe, que foi sua própria esposa, a Semíramis. Depois da morte de Tamuz, Semíramis arranjou um filho de um adultério, e esse filho disse que era o Deus Sol que tinha vindo do céu, irmãos. O pai ressuscitou o filho. Agora ele Nirod era Deus, e o Tamuz era Jesus, e Semíramis é Maria, mãe de Jesus. Vocês é só examinar e procurar pesquisar, irmãos, as coisas, porque nós não podemos viver num mundo de boca aberta. Está escrito: vigiai, acorda tu que dorme, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Você precisa abrir os olhos, não os olhos da carne, mas os olhos espiritual para ver, para enxergar. Eu passei, mas minha vida quase toda desde criança foi em religião, irmãos. Sofri muita perseguição, tortura psicológica, de todos os lados. Minha vida eu entreguei para as igrejas, depois que estava já perto com minha idade avançada, foi que Deus começou a esclarecer minha mente, porque se não fosse o sofrimento, eu ficava lá até o fim. Mas hoje eu sou um pregador do Evangelho, da graça do reino de Deus, sem instituição religiosa, sem dízimos, sem coleta para comprar terreno, sem coleta para comprar tijolo, para construir igreja, porque a igreja somos nós. Jesus não fundou a igreja de madeira, de tijolo. Não, irmãos, ele fundou a igreja de pedras vivas. Os discípulos, a igreja congregou em casas, na praça, em uma sala cedida. A igreja de Romanos, capítulo 16, verso 5, fala a igreja que estava na casa de Áquila e Príscila, sua mulher, que vieram de Roma, que foram expulsos pelo imperador romano, por Cláudio. Então, se uniu com Paulo e faziam tenda, trabalhavam em tenda. E tinha culto, tinha uma igreja, congregava na casa de Áquila e Príscila, sua mulher. E aí nós temos centenas de igrejas, congregaram em escola, reuniram-se nos cenáculos, reuniram no Areópago, levaram Paulo lá com milhares de pessoas no Areópago, escola, enfim, querido, a igreja veio usar templo no tempo de Constantino, irmão. A mãe dele inventou de construir templo, algumas catedrais, basílicas, algumas capelas, para atrair o povo de Jesus, de Deus, irmãos, para atrair o povo. E aí ele começou a construir muitas catedrais luxuosas para atrair o povo. E o cristianismo virou o catolicismo, irmãos. O cristianismo virou a igreja. Quando ele diz que a igreja católica romana vem de Cristo, e vem mesmo. Ela veio de Cristo até Constantino, no ano 326 depois de Cristo. Mas de lá para cá ela apostatou a fé. Ela se prostituiu com os reis da terra, como está em Apocalipse 17, verso 1 e 2 até o 23. O capítulo 18 de Apocalipse, enfim, tem centenas de lugares, irmãos. E eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês que a Igreja de Jesus foi fundada no ano 33. A Igreja Católica Romana foi fundada no ano 326 depois de Cristo, por Constantino, imperador romano, de 26 a 47. Foi a vida de Constantino, depois passou para os outros imperadores e foram ampliando ela até a queda do Império Romano. Ficou a Igreja Católica no lugar do Império Romano, irmãos. Hoje é um império espiritual e também político, porque ele se envolve em política. Você vê que as religiões vivem na política, irmãos, são envolvidas em política. A Igreja de Deus não aceitava política, não aceitava salário para os bispos, não aceitava nada, não aceitava o mundo, a vaidade do mundo, não, irmãos. Eles eram protegidos por 4 muros de grande segurança, muro espiritual, irmãos, e ficaram 300 anos firme a igreja. Depois começou a receber muita elogio, receber muitas franquezas, e parou de perseguir, e depois receber os seus bens que o império
tinha confiscado, entregaram algumas propriedades, casas, empregaram alguns irmãos, alguns cristãos no império, receberam tudo isso, queridos, e foi aí a queda da igreja. Eu estou fazendo esse pequeno retrospecto para vocês começarem a enxergar. Quem sabe, queridos, eu vou continuar fazendo os meus vídeos, irmãos, e eu acredito que daqui para frente a coisa vai ficar melhor. Nós temos milhares de irmãos que têm estudo bíblico, nós fazemos estudo bíblico também, reunimos com a Irmandade nas casas, um grupo aqui, grupo ali, para ensinar o povo, irmãos. Então, nós vamos fazer um movimento grande, irmãos, grande, com fé em Deus. Eu vou, daqui para frente, eu vou começar a me ampliar, vou criar como eu já falei no princípio, vou criar um estudo bíblico, um estudo para mim gravar meus vídeos, sabe, irmão? Então vai ser muito melhor para gente trabalhar no Evangelho, irmão. A internet está aí para a gente usar, né? Por hora, eu ainda não tenho eu vou escrever para fazer um blog para mim, criar para mim mandar meus vídeos e me comunicar com a população. Mas desde já eu já deixo franco o meu WhatsApp, para vocês mandar algumas perguntas, tirar algumas dúvidas do Evangelho, qualquer assunto da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vocês podem mandar, que também as que nós não soubermos explicar, nós não vamos inventar, não. O negócio é sério, viu, irmão? Você não pode acrescentar uma vírgula do que está escrito na palavra, irmãos. Você não pode acrescentar. Apocalipse 22, versículo 17 e 18, fala claramente. 22 diz assim, que aqueles que acrescentar alguma coisa, Deus acrescentará as pragas. E quem diminuir, Deus diminuirá, quer dizer, riscará o seu nome do livro da vida. Então, está franco, eu vou citar aqui o meu WhatsApp e vou passar para vocês, que é o 71 99, quer dizer, 92 38 32 99, 92 38 32 99, vocês gravarem aí e se comunicar comigo. Então, irmãos, eu quero deixar bem claro que nós estamos trabalhando com esse movimento, irmãos, e eu acredito que, olha, eu tenho muito prazer de uma grande população entenda essas coisas, porque, queridos, não vamos morrer antes de conhecer a Jesus, não. Conhecer a religião é uma coisa, meus irmãos, ali é um comércio. Eles ameaçam a pessoa, se não pagar o dízimo não vai se salvar. Que história é essa? A salvação é pela graça, pelo sangue da cruz. É o sangue do Calvário que salvou nós, não foi dízimo, não foi nada. Não se pode receber um centavo ameaçando o povo que se não der, não tem salvação. Se não der, não recebe uma maravilha. É como que fosse a política, a política do pega lá e decacá, fazendo negócio com a palavra de Deus, irmão, fazendo negócio. E não, é grave isso aqui. Nós não constrói templo, nós não temos de coleta para nada, a não ser para ajudar a igreja. Quando um irmão tem necessidade, está passando por uma fase difícil, está enfermo, não está podendo trabalhar, ou está provado, nós fazemos entre os irmãos, faz a coleta e atende o servo de Deus, a família, com o que necessitar, com a cesta básica, com um botijão de gás, com um conserto na casa que está para cair. Isso é nós cuidar da igreja. Aí você está cuidando da igreja e não de templo para entrar para dentro e dizer que ali é a igreja de Deus. A igreja de Deus, irmãos, somos nós, as pessoas. E você pode olhar no Novo Testamento, de Atos até Apocalipse, você não vê uma coleta os discípulos fazendo para comprar terreno ou para fazer construção. Não
não tem uma coleta, é só para ajudar os irmãos pobres de Jerusalém, os irmãos de outros lugares. Então, Deus abençoe vocês, irmãos, e aguardem que brevemente nós temos uma ferramenta muito melhor para a gente entrar em contato, viu, irmãos? Eu acredito que vai ser muito bom para a gente trabalhar no Evangelho, irmãos, com a internet. Deus abençoe os irmãos, ore por mim, e quem interessar entrar em contato comigo, eu já dei o número do meu WhatsApp, e brevemente eu já estou criando um blog para mim, para falar com vocês, viu? Eu vou fazer uns vídeos bem calmo, eu vou criar um estudo com mais largueza para a gente fazer um trabalho bem feito, fazer uns vídeos bem feitos, com calma. Por hora eu estou fazendo aqui no meu quarto, mas eu estou construindo um localzinho bem escondido para a gente não ouvir zoada, para a gente gravar, entendeu? Já tem uns irmãos também que vai me ajudar. Nós estamos fazendo nosso livrinho para cantar louvores a Deus, já está quase pronto, com uns 40 ou 50 hinos de louvores a Deus. De autoria minha já tem 8 hinos da minha própria autoria, eu mesmo que criei, pela misericórdia de Deus, orando, vigiando. É muito trabalhoso, mas nós estamos chegando lá, viu, irmãos? Nós não vamos usar hinos de religião, a não ser a melodia de alguns, mas a letra não. Nós temos a nossa própria letra, graças a Deus. Então Deus abençoe os irmãos, a população católica, pode ser de qualquer religião. Você pode tirar dúvida, pode ligar para cá. Qualquer pergunta de Gênesis a Apocalipse você pode fazer para mim. Por hora é no WhatsApp, mas daqui a pouco nós vamos trabalhar com uma ferramenta muito mais poderosa para a gente conversar e se comunicar, tá bom? Deus abençoe os irmãos, um abraço, e a graça e a paz de Jesus fique com todos vocês. Amém.